Já de volta aqui com o programa Bem Assim, você imagine ter dificuldade para ouvir aquela música que você gosta, conversar ou até mesmo ouvir a buzina de um carro, podendo então evitar acidente, né? Pois é, a perda auditiva, ou seja, a diminuição da capacidade de perceber os sons, é bastante comum na população. De acordo com a OMS, cerca de 466 milhões de pessoas têm uma perda auditiva incapacitante e é preciso ficar atento aos sinais. E para nos alertar sobre esse assunto e muito mais, a gente recebe aqui no estúdio a otorrinolaringologista Renata Ferraz. Renata, bom dia para você. Seja bem-vinda aqui no TV Mar News. A gente já começa com trava-língua, né? Renata, quais são as principais causas da perda de audição? Então, a perda auditiva tem sido cada vez mais frequente, porque se a gente prestar atenção, o quanto que nossos ouvidos são submetidos a ruídos, né? Mesmo você estando em casa, o trânsito, os barulhos em casa, o bebê chorando, o celular tocando. Então, realmente, cada vez mais com a evolução mesmo da sociedade, a gente está tendo mais exposição a ruído. E realmente, recentemente, com o maior uso dos fones de ouvido, pois antes mesmo da pandemia, a OMS também já tinha alertado para um grande número de pessoas com possibilidade de desenvolver perda auditiva e alertando principalmente as crianças e adolescentes, que na época eram quem mais usavam os fones, principalmente em volumes mais elevados, da possibilidade dessa perda auditiva. E com a pandemia a gente tem visto que os fones dominaram, né? Não é mais só nessa faixa etária, todas as pessoas com as reuniões virtuais, com as outras possibilidades de comunicação, fez com que a gente realmente utilizasse mais. Se houve, infelizmente, esse aumento exatamente por conta do fone de ouvido, eu acho que merece a gente, de repente, aqui te perguntar se tem um tipo de fone que seja pior ou melhor que o outro. Então, o fone diretamente, ou seja, colocar ele no ouvido, em geral, não causa um problema. O problema, ou seja, a perda associada com o uso do fone, é uma perda que acontece, ela é progressiva. Ou seja, quanto mais exposição em termos de tempo e quanto maior o volume, com o tempo, a pessoa pode desenvolver esse problema, que pode ser associado aos casos mais de pessoas que trabalham em indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, que inclusive usam o EPI, o dispositivo de proteção individual, justamente para evitar esse dano. Ou seja, o fone, como você perguntou, os do modelo de concha, ou seja, aquele que fica ao redor do ouvido, eles são melhores, ou seja, do que os intra-auriculares, que são aqueles que o som já sai direto, então fica muito próximo ali do tímpano e da estrutura da orelha interna, por exemplo. Quando a gente fala sobre perda auditiva, existem tipos diferentes dessa perda auditiva, níveis? Você poderia explicar para a gente? Sim. A audição, bem resumidamente, a gente tem uma fonte sonora que emite um som, esse som chega no ouvido através de ondas mesmo, conduzida de forma aérea, mas também os nossos ossos também captam som. Isso é transpassado pela membrana do tímpano e vira energia mecânica, e na orelha interna vira energia elétrica, onde vai conduzir esse sinal para o cérebro e ser interpretado e ser associado com alguma informação. Então, as perdas auditivas, primeiro que a gente nasce, com o tempo, a tendência é a gente perder um pouquinho mesmo. Então, a gente vê mais isso nos idosos, por exemplo. Mas tem toda uma característica genética, então tem várias possibilidades que a gente precisa avaliar. Existem perdas auditivas condutivas, ou seja, aquelas que dificultam a condução dessa onda sonora. Então, rolha de cerume no ouvido, ou um otite que tenha conteúdo de secreção por trás do tímpano, impede essa onda de chegar. Todas são questões que são reversíveis, porque se você tira a rolha, a pessoa volta a escutar. Então, é um problema de condução. Existe uma perda neurosensorial, ou seja, já é no mecanismo de orelha interna. Então, em geral, esse tipo de perda ela é irreversível. Então, também tem as perdas mistas, que pode ter um pouco de cada componente, mas a perda, por exemplo, por indução de ruído, de pressão sonora, elas em geral são neurosensoriais, ou seja, quando acontece, não é possível reverter. Renata, só para o pessoal de casa ficar atento, quando você diz rolha de cerume, é o que a gente chama de cera? Isso mesmo. É a cera do ouvido. Tem um jeito certo de a gente fazer essa limpeza sem danificar?
Porque a gente, não, tem que limpar. E tem gente que diz, não, mas tem que estar aí, não precisa tirar. Como é que funciona? É interessante. Tira ou não tira? É interessante mesmo, porque as características são muito individuais. Tem gente que produz muita cera, tem gente que nem produz praticamente. O ouvido, ou seja, o conduto auditivo externo, ele é revestido por pele. Então, quem produz muita cera, a cera tem várias funções, inclusive ela é meio grudenta, meio pegajosa, ou seja, ela dá algum grau de hidratação para aquela pele do ouvido, ela protege contra bactérias, fungos, então protege contra infecções, então ela tem uma função. E também tem um mecanismo de ser expelida normalmente, ou seja, o próprio crescimento da pele do ouvido para a parte mais externa vai expelindo a cera, teoricamente. Tem gente que produz muito, e isso daí não consegue ser expelido tão natural. Então, pessoas que produzem pouca cera, em geral, têm mais queixas de que o ouvido coça muito. E realmente, como eu falei que a cera também é um pouco pegajosa e dá essa função também de hidratação, é como se o ouvido ficasse ressecado, então dá essa sensação de coceira. A cera do ouvido, quando ela acumula, o ideal mesmo é só limpar o ouvido na parte externa. Pode ser com a toalhinha, pode ser com alguma coisa só externamente ou até mesmo com cotonete. Introduzir o cotonete vai fazer com que a maior parte da cera entre para o conduto e o cotonete pode até sair sujo, a pessoa fica satisfeita achando que limpou o ouvido, porém, se formar uma rolha de cera, que foi isso que eu quis dizer, ela está muito lá dentro, então dificulta inclusive essa remoção. Então, a orientação é realmente, se acumulou cera, está com dificuldade de tirar, procura o otorrino, mas em fazer a limpeza na região externa não tem problema algum. Já fica a dica então aí para o pessoal de casa, não dá para errar, né? Então, você citou aí as pessoas que trabalham em ambientes com ruídos altos, né? Essas pessoas, de fato, elas têm mais predisposição, de fato, a perder a audição por conta desse trabalho? Com certeza. Então, isso há muito tempo atrás, isso não era tão percebido e após ver que algumas pessoas perdiam a audição, foi introduzido a obrigação, né, de usar o aparelho de proteção individual. Então, se a gente tiver uma noção em termos de decibéis, uma conversa aqui, a gente está numa média de 40 decibéis, 50 no máximo. Se a gente pensar que um avião, uma pessoa que trabalha ali no aeroporto, já é 100, 120, 140 talvez, é o dobro. O trânsito, 70, 80, ou seja, empresas ou qualquer exposição a ruído acima de 80 decibéis por mais de 8 horas por dia é um risco grande de perda auditiva, porque isso é cumulativo. Imagina essa pessoa todos os dias exposto a ruído maior que 80 e por um tempo talvez maior que 8 horas. Então, realmente, com o tempo, a tendência é a pessoa ter problema auditivo. Renata, como que a gente pode conseguir perceber os sinais de que a gente está, de fato, perdendo a audição? Tem alguns sinais. O primeiro deles, né, é realmente perceber que não está escutando bem ou não entender o que a pessoa está falando de uma forma muito frequente. O zumbido é um sinal, ou seja, o zumbido está associado, em 90%, 95% dos casos de zumbido tem associação com perda auditiva. Por quê? Porque as células ciliadas da orelha interna, que, como eu falei, elas captam o som e mandam essa informação para o cérebro, quando elas ficam danificadas, elas mandam informação errada, ou seja, o cérebro interpreta como som e envia a informação de volta. Então, isso gera o zumbido. Então, a maior parte das pessoas que tem zumbido vai ter perda auditiva associada. Mas existem outras causas também que precisam ser investigadas. Então, realmente, essa é a recomendação. Muito bem. Olha, vou explicar, porque eu fiz essa carinha, gente. Eu estava antes conversando aqui com a doutora Renata e eu contava a ela que quando eu fui iniciando a apresentação aqui do programa do TV Mar News, eu tive um zumbido e eu achei que fosse a adaptação ao ponto. Já vou procurar um consultório, então. Ela só será detectada por meio de exame, a perda auditiva? Sim. O exame principal e mais simples de ser feito é a audiometria. A gente pode fazer uma investigação maior dependendo do caso. Você falou essa questão do zumbido, mas existem casos temporários, ou seja, um dano nessa célula que pode ser temporário, no seu caso, ou às vezes quando a gente vai para uma balada, para um show, para um canto onde tem um som muito alto, você sai às vezes com zumbido até o dia seguinte, por vezes, e depois não sente mais. Ou seja, aquelas células ficaram meio danificadas e se recuperaram, como se tivesse sido machucada. A gente fez um exercício intenso e ficou machucado, voltou.
Mas existem danos irreversíveis, que em geral estão associados tanto à exposição prolongada, como essa questão do fone de ouvido e de volumes muito elevados, como a traumas acústicos, que é aquele que a gente fala do São João, das bombas, dos rojões, tiros, ou seja, um som muito intenso, uma pressão sonora muito intensa de uma vez só. O fone de ouvido, você já disse que é um grande vilão, e aí a gente aproveita exatamente esse momento, né, de festejos juninos, exatamente para falar sobre essa utilização de bombas. É de fato perigoso? Tem muita gente que acaba se arriscando, solta um artifício desse muito próximo, isso pode de fato fazer a pessoa perder a audição? Pode, a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Então, assim, o ouvido ele tem um mecanismo de proteção contra sons muito altos. Porém, nesses casos que é muito rápido, não dá tempo de lançar a mão desses mecanismos. E aí, por vezes, esse som muito alto danifica realmente essa estrutura. E pode ser de forma unilateral, ou seja, se a fonte sonora está muito perto de um dos lados, pode ser dos dois lados, pode ser reversível ou irreversível, dependendo do caso. Então, é um mecanismo mais abrupto, onde aconteceu, a pessoa já fica com aquele dano e realmente é bom avaliar. Crianças são mesmo mais sensíveis a sons altos? Em geral, sim, elas são mais sensíveis a sons altos. A gente tem que ter bastante cuidado, até porque a criança está justamente no momento de aprendizado, aquisição de linguagem, tem muitas questões envolvidas, e um dano desse para as crianças que, em geral, pelo menos na nossa época ou na minha época, estavam muito envolvidos ali em questões de fogos de artifício, pode trazer um dano que não é interessante. A gente costuma dizer também, quando a criança fala muito alto, né? Será que a pessoa está ouvindo direito? Geralmente, quando a gente fala alto, é sinal de que a gente realmente está perdendo a audição? Pode ser um sinal, mas nem sempre é. Às vezes é uma característica da pessoa e pode sim ser até melhorada, né, com fonoterapia, com avaliação. Então, em caso de perda auditiva, a pessoa tende sim a tentar compensar, mas tem casos de pessoas que têm audição normal, mas têm o padrão de falar um pouco mais alto. E aí isso pode ser corrigido porque talvez para ela não tem outra referência, ela acha que ela fala normal. Eu queria só frisar, você falou em relação ao fone de ouvido, que é um grande vilão. Assim, na verdade, ele traz problemas, então a gente tem que ficar atento. Não necessariamente ele é um vilão. Se a gente está usando, a gente precisa dele, eu acho que eu poderia dar aqui até algumas orientações para que a gente possa usar de uma forma que evite disso acontecer. E algumas delas são, se possível, usar no máximo volume até 60% da capacidade do aparelho, da capacidade máxima. Se possível também, priorizar o concha em vez do intra-auricular. Se tiver a opção no dispositivo daqueles abafadores de ruído, é uma boa opção, porque por vezes o ambiente externo tem muito ruído, você aumenta o volume na tentativa de compensar o ruído externo. Usar de um lado só também pode sobrecarregar esse lado, já que você não está distribuindo, então você acaba aumentando o volume para escutar melhor. E evitar o uso prolongado. Então, tem gente que usa o dia inteiro, às vezes até dorme com o fone. E isso, com certeza, vai trazer algum dano a longo prazo. Então, ter essa atenção que o ouvido ele também precisa descansar. O silêncio também faz parte. Com certeza. Então, tendo atenção para essas medidas, não tem problema usar o fone, só não pode exagerar. Perda auditiva, ela acontece sempre dos dois lados ou tem como apenas um ouvido ficar danificado? Tem como o ouvido ficar danificado. A maior parte das vezes é os dois lados. Em geral, as perdas auditivas que acontecem com o passar da idade, por exemplo, é como se fosse um envelhecimento da estrutura mesmo do ouvido. Ou alguma doença constitucional da pessoa, em geral, é para os dois lados. Algum medicamento que seja ototóxico. Mas existem causas unilaterais, algum problema, alguma otite média crônica, alguma lesão próxima ali, alguma lesão de orelha interna, um trauma acústico, como eu falei. Então, tem algumas situações que podem sim ser unilateral. É reversível? Depende. Então, depende realmente. Esse tipo de perda associada ao uso excessivo de fones ou até mesmo a exposição por longo prazo de som não é reversível. Então, a gente tem que, eu acho que o melhor tratamento é a prevenção. Por isso que eu fiz questão de frisar aqui as orientações. Porque após desenvolvida a perda, a gente só pode acompanhá-la e usar um aparelho de amplificação individual, que é o aparelho auditivo. Como que esses aparelhos funcionam, doutora?
Eles basicamente, dentre várias funções, é como se eles aumentassem o volume da audição. Então ele se chama aparelho de amplificação sonora individual. Pessoas que têm perda unilateral podem até usar o aparelho de forma unilateral, porque quem escuta de um lado só, apesar de escutar, né, não ter uma deficiência auditiva total, mas ele tem dificuldade de localizar o som. Sim. Então, de ter algumas discriminações que no dia a dia a gente nem percebe que fazem diferença. Então, pode ser unilateral ou bilateral, dependendo da perda. Então, é como se você coloca esse aparelho, ele amplifica o som, só que sons muito altos podem incomodar essa pessoa. Então, existe a possibilidade de ser ajustado por frequência. Então, a gente escuta várias frequências e isso pode ser, sim, adaptado. Em geral, à noite, essa pessoa remove o aparelho, porque ela, teoricamente, vai dormir, e aí o aparelho ele fica carregando, no outro dia vai usar. Então, ele serve para você escutar melhor no momento que você está com ele. Muito bem, obrigada pela tua participação. Acho que a gente passaria a manhã inteira aqui conversando sobre essa situação. Muito obrigada, tá bom? Até outra oportunidade. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente vai trazer para vocês informações a respeito sobre a alimentação de crianças. Pois é, tem crianças que de repente, por conta dos próprios pais, são vegetarianas. E aí, como é que funciona? Dá para fazer alimentação vegetariana para a criançada? Dá sim. Quem traz mais detalhes daqui a pouquinho é Mara Almeida. Já, já. 186.